Bem, amigos do programa Negócio e Prosperidade, eu estou ao lado do empresário, o senhor Renato Tiraboski. Ele é de Ribeirão Preto, executivo do setor de marketing e movimentação de cargas e administrador de empresas. Renato, primeiro um prazer recebê-lo aqui na nossa cidade de Mococa e também poder você nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, é um prazer enorme meu estar aqui nessa cidade. Me recordo de ter vindo aqui pouquíssimas vezes quando pequeno, ainda com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de autopeças, então muitas vezes ele vinha aqui, fazia algumas vendas na região, então eu costumava acompanhá-lo, mas é um prazer muito grande estar de volta aqui, numa situação dessa. Que bom. Na realidade, Renato, como é que estão, você é um administrador de empresas e numa área tão interessante, setor de máquinas e movimentação de carga, né? Fala um pouco de logística e tudo mais. Como é que está o ramo hoje, com toda a crise mundial que se dizem, eu não sei até que ponto é essa crise, mas atingiu vocês? Ou como é que está o mercado? Hoje realmente não tem como nós não sermos realistas e dizer que realmente a crise ela existe. Com certeza a ponta da cadeia, que seriam os consumidores finais, ainda não sentiu o impacto dela, mas como o setor de movimentação de cargas é um setor multissetorial, então alguns setores já foram afetados pela crise, então realmente houve uma redução de preço. Mas Renato, você veio a Mococa, deixou os seus negócios um pouco mais cedo, né? E veio então no jantar da Donep falar um pouquinho da sua vida, né? E eu queria que você contasse para o telespectador de toda a região, né? Quem foi e quem é o Renato. É difícil falar, são 37 anos de idade, hoje eu tive aí meus 40 minutos para falar alguma coisa, mas eu acho que em síntese realmente eu sempre fui uma pessoa que tive sonhos, tenho ainda sonhos, muitos já foram realizados, mas eu tenho certeza que existem outros mais. Mas o que eu posso te dizer é que pessoalmente, profissionalmente, eu sempre fui uma pessoa derrotada, sempre uma pessoa frustrada. Ou seja, eu não acreditava no meu potencial, eu não sabia do meu potencial. E o meu potencial era aquilo resultado das minhas atitudes, ou seja, atitudes ruins, resultados ruins. Atitudes erradas, resultados errados. Ou seja, profissionalmente, pessoalmente, eu era um desastre. Até que há 7 anos atrás, eu estive num jantar como esse da Donep, na cidade de Ribeirão Preto, e realmente existiu algo ali que transformou a minha vida. É muito comum, às vezes, a gente desde pequeno costuma-se ouvir falar que existe Jesus na nossa vida. E eu conhecia de ouvir falar, como muitas outras pessoas hoje conhecem de ouvir falar. Mas nesse jantar da Donep realmente eu vi experiências de vidas, pessoas que saíram da derrota e foram para a vitória, porque conheceram Jesus de perto, e comigo não foi diferente. Então eu posso te dizer que hoje eu tenho uma vida extremamente vitoriosa, eu tenho uma vida feliz, eu sou um homem de paz, eu sou um homem de alegria. Eu ainda não tenho filhos, mas tenho uma esposa bonita, uma esposa que eu a amo muito. Ou seja, hoje eu posso dizer que eu gosto da plenitude. E profissionalmente falando, quando você coloca Jesus em meio aos seus negócios, os seus negócios andam de vento em popa, não existe crise. A empresa que eu trabalho, até sou um executivo nessa empresa, eu tenho uma equipe que eu lidero. E até hoje de manhã estávamos numa reunião e eles estão extremamente assustados, porque o mercado fala em crise, o mercado fala em demissão. E eles me fizeram uma pergunta: Renato, por que você é tão tranquilo? E eu tive que responder: a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Deixa vir a crise. Nós estamos com Jesus e a gente vai sair delas. Renato, a sua experiência, você que contava há pouco, né? Um homem, um jovem frustrado, né? E encontrou a solução. Você acredita então alguém que está em casa nesse momento, né? Os jovens, como você foi, com um problema familiar com o pai, frustrado e onde não havia expectativa, então há esperança mesmo para quem está se sentindo derrotado hoje? Olha, eu posso te dizer que realmente, quando eu falo que Jesus transformou a minha vida, Ele fez da minha pessoa o que era um mau exemplo, o que era uma derrota ambulante, um homem de mau testemunho. Eu era uma pessoa que nem convidada para as festas da família direita eu era convidado, ou seja, eu chegava, todo mundo saía. Então realmente Jesus transformou isso na minha vida. Eu era uma pessoa que eu não me dava muito bem com meu pai, apesar de amá-lo, mas existia o meu interesse, do meu sonho pessoal que eu culpava ele, né? E Jesus trouxe isso para a minha vida. Se Deus é o meu pai, eu também tenho um pai, tinha um pai até então na terra. Então eu precisava liberar o perdão sobre a vida desse meu pai, para que Deus também me perdoasse, porque afinal de contas eu nunca fui santo na minha vida, né?
Então, quando tudo isso começou a acontecer, houve um rompimento realmente na minha vida, foi quando eu decolei, pessoalmente, profissionalmente. Hoje, minha família até liga, por que eu não passei lá para ver, festa, até minha esposa, às vezes até me incomoda um pouco de falar assim, olha, sua tia está cobrando a sua visita lá, ou seja, realmente, posso te dizer que Jesus transformou a minha vida. Interessante que a gente percebe claramente que o liberação, aí você liberou o perdão, né? Abriu a janela do céu sobre a sua vida. Realmente, o perdão é algo assim que, espiritualmente falando, ele rompe barreiras, exato. Às vezes às vezes a gente fica se perguntando, por que a minha vida não caminha? Por que não vai para frente? Né? Às vezes eu vejo casais que o homem não perdoa a esposa não perdoa o marido, ou até próprios filhos, né? Nós tivemos aí o testemunho do Carlos, foi pedir perdão para o filho, se o perdão é algo realmente de Deus, né? Às vezes as pessoas não entendem, muitas vezes você pergunta, você sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Ele morreu para que você tivesse vida. Foi uma forma até dele te perdoar também, e dizer assim, olha, anda comigo, que tudo se transforma. Então realmente o perdão é algo de Deus e transformou a minha vida. Eu aconselho, vai aqui o meu conselho, se você conhecer alguém que precisa liberar perdão para alguém, pode dizer a essa pessoa, olha, eu ouvi uma história de um jovem de Ribeirão Preto, que ele liberou o perdão sobre a vida do pai dele, e a vida dele foi transformada. Bem, fica então aí um testemunho maravilhoso, espero que sirva para você que nos assiste nesse momento. E o Renato, então, nos presenteou com esse testemunho. Muito obrigado, Renato, e que Deus continue prosperando a sua vida e que você tenha ótimo